Saber esperar. Não te esqueças de que a solução para o problema que te angustia está a caminho. Nos tribunais da divina justiça, nenhum processo fica parado. A tua petição, depois de examinada, será deferida de acordo com os teus méritos. Não te aflijas, antecipando-te as providências que haverão de ser tomadas em favor de tua paz. Nem agraves a tua situação, tornando inócuas, quando te alcance as deliberações em andamento. Saber esperar é tão importante quanto saber agir. Toda decisão precipitada acaba sendo uma solução pela metade para o problema que se pretende resolver. A solução que demora a surgir ainda não encontrou disponíveis os elementos que a favoreçam. Olá, muito prazer, aqui é o Paulo Bonfim e eu vou fazer a palestra de hoje aqui para o canal do Centro Espírita Júlio de Abreu Filho. É um prazer, uma alegria que você esteja aqui assistindo essa palestra hoje. Eu quero te convidar para deixar um copo de água separado, que nós vamos fazer uma prece agora no começo e uma prece no final, e vamos pedir para fluidificar essa água. Tá? Essa água fluidificada vai te ajudar a se recuperar, a receber fisicamente o que Deus tem reservado de melhor para você, tá ok? Então eu quero te convidar para, nesse momento, cerrar os olhos, vamos fazer uma prece. Então feche os olhos, se senta da maneira mais confortável que você puder. Se puder se sentar, tente se ajeitar de uma forma que você fique confortável. E eleve o pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, pedindo para que Ele nos ouça hoje, através dessa palestra, enche nossos ouvidos, enche nossa mente, nosso coração, de pensamentos e sentimentos positivos, que nos ajudem a atravessar qualquer dificuldade que tenhamos na nossa vida, que nos ajude a enxergar o caminho que precisamos trilhar para sermos felizes, que nos ajude a conviver da melhor forma possível com as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas as quais amamos, aquelas que mal conhecemos e aquelas com as quais temos grande dificuldade de conviver. Que possamos transformar tudo isso em paz, em bons relacionamentos, em amizades, em amor e fraternidade. E que ao final dessa palestra possamos estar melhor do que quando começamos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que ótimo. Vamos começar. O tema da palestra de hoje é os profetas. Esse tema é muito interessante. Quando eu dou palestra, o pessoal que já me conhece sabe, quando eu dou palestra eu falo que as palestras são um presente pra gente. E eu fui procurar o tema para fazer essa palestra e eu fui pesquisar aqui no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caio Barchutel, e caiu num tema, eu tinha começado a preparar isso há alguns dias, caiu num tema, o maior profeta, e aí eu fui para lá, fui para cá, comecei, não terminei de ajeitar a palestra, e fui escolher de novo um tema, e caiu de novo no mesmo tema. Eu falei assim, tá ok, entendi. É sobre isso que temos que falar. Vamos lá. E é ótimo, achei ótimo, porque é um tema que tem tudo a ver com a atualidade, é um tema que até hoje é muito válido. O Caio Barchutel, ele traz para atenção para a gente com relação a quem foram os profetas e qual foi seu papel, quais foram os seus papéis na história. Então ele destaca 3 grandes profetas: Moisés, Elias e João Batista. Os 3 anunciavam que chegaria o Messias, chegaria aquele que transformaria, aquele que seria maior do que todos. Pessoal, vai ter um certo barulho de cachorro, essas coisas. Eu sei que pode incomodar um pouco você nisso daqui. Eu quero que você faça um esforço para se concentrar na minha voz. Por quê? Porque a gente agora, eu estou gravando essa palestra no período de confinamento,
e eu estou gravando em casa, então eventualmente vão ter alguns barulhos, mas imagina que é como quando você está no centro, e aí você está lá no centro, às vezes passa uma moto, passa um carro alto e tal, dá aquele incômodo, mas você logo pensa, não, eu tenho que me concentrar no que é importante. Então eu vou te convidar para fazer isso, tá ok? Como eu dizia, Moisés, Elias e João Batista, os grandes profetas, anunciavam a chegada do Messias. Quem era o Messias? Jesus. Eles já vinham anunciando muito tempo antes, né? João Batista foi o único que pôde ver o Mestre, e imagino a alegria que deve ter sido de finalmente ele rever, né? Ainda mais João, que era a reencarnação de Elias, como disse Jesus, né? E João Batista é Elias, né? Porque falavam assim, Elias voltaria, e Jesus falava, Elias já voltou, João Batista era Elias. E é muito bacana imaginar isso, né? Você anunciar a chegada de um Messias, de uma pessoa especial, e ela vir. E nos nossos tempos modernos, quando nós pensamos em outro profeta, um grande profeta foi o próprio Kardec. Paulo, mas ele não profetizou nada, ele não era um profeta daquele jeito. Ele era um profeta por quê? Porque ele foi reunir as mensagens dos Espíritos, que não chegavam diretamente nele, ele como receptáculo, mas ele como alguém da ciência, um homem não da fé, mas um homem da lógica, da razão, da ciência, do estudo, foi pegar aquilo, comprovar que existia algo maior do que ele estava acostumado, do que a ciência atual, né? A da época e atual, consegue compreender e analisar de uma forma comprovada, com técnicas comprovadas, mas ele encontra um jeito de firmar um posicionamento, firmar um raciocínio e levar ao mundo esse conhecimento. O levar ao mundo esse conhecimento torna Kardec um profeta, né? Alguém que vem profetizar, gente, olha, tem uma mudança chegando, tem uma mudança vindo, né? E qual que foi a anunciação de Kardec? O Espírito da Verdade. Kardec anunciou que chegaria o Espírito da Verdade, e ele veio, ele estava ali, trazendo informações, trazendo para a gente uma novidade que antes a gente não tinha. E quem seriam as pessoas que seriam impactadas? Quem seria o Messias? Não seria mais um Messias, seriam várias pessoas trabalhando, não seria exclusivamente o Cristo, mas seriam várias pessoas que fariam o trabalho de Deus, que são quem? Os médiuns. Essa anunciação de Kardec, trazendo à tona esse conhecimento, trazendo à tona essa realidade que já existia, mas que naquele momento começava a crescer de uma forma enorme, foi um trabalho maravilhoso, né? E dentro dessas promessas tem a promessa de que só Jesus salva. Olha só que interessante, né? Mas se a gente pensar que, ok, Jesus salva, só Jesus salvava, mas a promessa da vinda de Jesus também salvou muitas pessoas. Quando as pessoas começaram a anunciar que viria alguém, mesmo sem ele ter chegado, havia esperança, havia uma mudança de comportamento. Kardec também não viu toda a obra do Espiritismo criada, espalhada pelo mundo com milhões de seguidores, mas ele convenceu muitas pessoas na época de que isso seria uma realidade e houve uma transformação. Por quê? Porque as pessoas não seguiam só a profecia, as pessoas seguiam o profeta. As pessoas seguiam a imagem que o profeta falava, mas principalmente o profeta ele já antecipava o comportamento daqueles que viriam, né? Moisés, Elias, João Batista já estavam vivendo uma condição que anunciava, olha, esse que vai vir é melhor do que eu ajo assim, eu ajo conforme a lei, eu ajo conforme aquilo que aquela pessoa vai vir, mas eu não sei tudo que ela vai trazer, eu não sei tudo que ela sabe, eu não sou capaz de fazer tudo que ela faz, mas eu represento uma parte disso e te garanto que o que vem é muito bom. E pelas pessoas virem no Moisés, virem em Elias, virem em João Batista, uma coisa tão boa, e eles pensam assim, uau, se esses caras desse jeito, com essa calma, com essa mentalidade, etc., são capazes de
são capazes de fazer essas coisas diferentes, de trazer esses milagres, que dirá então esse que eles estão anunciando, né? O Kardec, ele anunciou o advento do Espiritismo, né? Mas as pessoas acreditaram, né? Acreditaram no Espiritismo por causa do Kardec e duvidaram do Espiritismo pelo mesmo motivo, né? Foi posto à prova, constantemente Kardec foi colocado à prova. Constantemente Kardec foi testado e visto se o que ele estava falando é verdade, né? Porque o profeta anuncia a chegada de algo ou de alguém, mas não só com as palavras, mas principalmente personificando o que está por vir. Tá? E pessoal, vamos lá, vamos combinar, né? Vamos lá. O Espiritismo, ele anuncia a vinda, né, de uma esperança, ele anuncia uma vida melhor, né? Mas quem que deve dar o exemplo dessa vida melhor? Senão os espíritas. Exatamente, gente. Os espíritas devem dar o bom exemplo dessa vida futura. Os espíritas que têm que mostrar quais são os valores nobres que precisam ser seguidos. Os espíritas que precisam ter a grandeza da alma, desse legado enorme das passagens desses profetas, da passagem desse mestre que teve aqui, que foi anunciado como alguém que nós devemos seguir. Nós espíritas que temos que ter uma busca constante por crescimento moral e intelectual. E eu sei que não é uma coisa simples, mas a gente vai falar isso. Por que não é simples? O que impede esse avanço? O que você vai perceber muitas vezes que está impedindo o seu progresso, impedindo você de crescer? 2 palavrinhas: orgulho e egoísmo. Essas são as maiores chagas da humanidade. Kardec já citava isso há muito tempo atrás. Enquanto ainda houver orgulho, gente, as coisas vão ficar sempre na mesma. Enquanto nós mantivermos o egoísmo, a chama do egoísmo acesa, vai faltar muita coisa para muita gente. Espíritas, eu convido vocês a serem provas vivas do que nós aprendemos. É fundamental, gente, é fundamental a gente sacrificar o nosso orgulho e abandonar de vez o egoísmo. Se nós quisermos cumprir a promessa que tanto repetimos, de transformar nosso planeta num mundo de regeneração. O Espiritismo vive falando, nós vamos sair do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas isso só vai acontecer se nós causarmos essa mudança, se nós nos transformarmos nesses agentes de regeneração. Do contrário, isso fica simplesmente uma promessa vaga. E só fica num plano mental lá atrás, se nós acharmos que só os outros que têm que fazer. Nós espíritas precisamos assumir o nosso compromisso, a nossa responsabilidade de levar isso adiante, tá? Para a gente começar do começo, tá? Como que a gente faz essa mudança, então? Como que a gente transforma? Porque às vezes eu vou falar assim, tá bom, Paulo, né? Maravilha, transformar, você falou, etc., concordo. Tem que transformar, tem que mudar. Como que eu faço isso? Como eu coloco isso em prática? Primeira coisa, a gente tem que tomar consciência da nossa situação, tá? Que é saber o quê? Vou fazer uma perguntinha básica, tá bom? Básica. Você é orgulhoso? Você é orgulhosa? Tá? Então vamos lá. Como saber isso? Você não aceita conselho de qualquer um? Ou não se mistura com certas pessoas, ou como diria outros, né? Não se mistura com essa gentalha? Você se acha melhor do que os outros? Você acha que já sabe muita coisa? Quando alguém vem te contar uma coisa, você fala, já sei, já entendi, já aprendi. Já fiz isso, já não sei o quê. Não, eu que sou o bom, eu que resolvo, tal, não sei o quê. Quando você se coloca isso, você percebe você agindo dessa forma, pensando dessa forma, falando essas coisas? Se sim, parabéns, meus parabéns. Você conseguiu, você admitiu onde você está. O orgulhoso, ele não admite onde ele está.
né? Quer dizer que você já tem uma consciência do seu estado. Você age com orgulho, mas você já é menos orgulhoso. Agora, se você disse, não, Paulo, eu não sou assim, imagina, nunca, eu sou uma pessoa muito melhor, sou muito boa, eu não estaria, né? Sou uma pessoa muito humilde, inclusive minha humildade é maior que a sua. Não sei se vocês já ouviram essa, né? Nossa, inclusive eu sou muito mais humilde que você, né? E se você está nessa linha, eu vou te pedir um lance, tá? É muito difícil uma pessoa que é orgulhosa assumir isso, enxergar isso. Por quê? Porque o orgulhoso, ele vive num mundo à parte, ele vive numa fantasia, ele vive numa construção mental. Ele não vive na realidade. Por quê? Porque o orgulho é como se fosse uma miragem no deserto. A pessoa olha, vê lá, fala, cheguei no oásis, e ele mergulha, começa a beber a água, etc. Só que ele está comendo areia, né? É a pessoa que fala que já é muito bambambam, que já é muito inteligente, que já é muito resolvida, né? Eu me lembro que eu fui dar uma palestra uma vez, e durante a palestra eu falei assim, olha, nós temos que agir com amor, temos que respeitar as pessoas, temos que ter compaixão, etc. Não sei o que, temos que perdoar, temos que aceitar as pessoas como elas são, etc, etc, etc. No final da palestra, uma senhora veio falar comigo, ela falou assim, você sabe, eu adorei a sua palestra, porque tudo que você falou, eu já faço. Eu falei, uau, que legal, que bom, parabéns, que ótimo. Ela é assim e tal, não sei o que, né? Só a parte de perdoar que eu não perdoo muito bem. E a parte de ter muita compaixão, não, eu sou meio dura e tal. Então, pera um pouquinho, é tudo ou não é tudo? Né? Você faz tudo ou você não faz tudo? O orgulhoso, ele pensa, não, eu faço tudo, mesmo que eu não faça. E talvez se pesquisasse mais algumas coisas, se perguntasse mais coisas, provavelmente ela teria algumas falhas lá. E, gente, tudo bem, cara. Tudo bem, a gente não está aqui porque a gente é perfeito, a gente está aqui para aprender cada dia mais a ser perfeito. Né? Perfeito que teve por aqui, que eu saiba, só Jesus. Percebe? Então, tudo bem a gente não ser perfeito. E melhor ainda se você conseguir admitir isso, se você conseguir enxergar aonde você está falhando, aonde você está tropeçando, em que pedra você está caindo. Porque é só desse jeito que a gente aprende e para de tropeçar nessa pedra. Tá? É o primeiro passo. Assume. E se você tem dificuldade de falar assim, Paulo, mas eu não sei se eu faço essas coisas. Pergunta para alguém. Pergunta para uma pessoa que você confia. Né? Geralmente o orgulhoso ele não gosta de ouvir ninguém. Pergunta para uma pessoa, às vezes até para uma pessoa que você não confia muito, que te critica bastante, mas ouve essa pessoa e depois pergunta para outra que você confia, a pessoa falou isso, você acha que faz sentido? A pessoa pode falar assim, é verdade. E aí isso começa a descer. O orgulho, quando acontece isso, o orgulho fica ferido. Dá uma dorzinha. Mas o orgulho, gente, ele tem que sair. Pode ferir o orgulho. Deixa doer o orgulho. O orgulho é para a gente se livrar dele. Ele não faz bem. Tá? Agora outra perguntinha, então. Você é egoísta? Essa pergunta aqui, hein? Então vamos lá. Você se sente dono das coisas? Ou das pessoas? Você quer ser sempre o primeiro e o único? Ou a única a fazer as coisas? Você não gosta de dividir? Você não gosta de doar? Você, mesmo que seja dividir e doar o seu tempo, ou dividir o tempo de alguém que você você não gosta, quer ser exclusivo, você se ofende quando falam falam mal de algo que você fez, ou do que você disse, você sente assim, falou mal de uma coisa que eu fiz, está falando mal de mim, falou algo do que eu falei, está falando mal de mim. Se você tem isso, parabéns. Você é egoísta. Você tem ações egoístas. E você está reconhecendo. Se você está reconhecendo, seu orgulho não está em alta e você está enxergando uma parte sua que está te complicando. Está te atrasando. É um atraso de vida tudo isso que a gente está falando. E Paulo, você está falando que eu tenho um atraso de vida, tudo bem? Tudo bem.
tudo bem, porque assim, a gente, de novo, a gente não é perfeito, por isso que a gente está aqui. Agora, o problema não é ter, o problema é ter e não assumir. É ter e não saber que tem. É como você ter uma doença, né? Você está desconfiado, você não vai no médico. Eu tinha um amigo meu que foi muito interessante esse caso desse cara. Ele começou a treinar, né? E quando ele estava treinando, ele sentiu uma dor muito estranha aqui na região do peito e ele foi ver e tinha um roxo estranho. E ele resolveu na hora procurar um médico para ver do que se tratava. O médico foi olhar e falou assim: olha, pelo jeito aqui é alguma coisinha aqui, a gente vai fazer uma cirurgia para retirar. E conforme começaram a tirar, foram ver que o negócio descia uns 2 centímetros aqui dentro e tiraram um tumor desse tamanho de dentro do meu amigo. Porque ele foi investigar. O problema não é, mas investigou, teve que cortar, imagina tudo isso, ele tem que fazer. Cara, o pior é não saber. E depois de 1 ano, você fala assim: olha, se você tivesse vindo aqui antes, a gente resolvia teu caso. Agora não tem mais o que fazer. Sabe, se você tivesse cuidado melhor do teu casamento antes, se você tivesse visto que você está fazendo isso, seu casamento tinha se salvado, seus filhos não tinham entrado na droga, você não tinha perdido aquele emprego, você não tinha perdido a grana que você juntou, você não estava viciado agora em droga, em sexo, em jogo. Percebe? Quando a gente assume o problema, é o primeiro passo para a gente poder resolver. E o orgulho e o egoísmo, Kardec coloca como os 2 maiores problemas que estão na base de todos os outros problemas. Todos os outros problemas que nós temos é por conta do orgulho e do egoísmo. Então sonda a tua alma nesse momento, olha para dentro de você, faz uma reflexão profunda. E mesmo que você fale assim: Paulo, mas eu acho que eu não sou, faz assim, ó, nesse momento fala assim: eu sou, eu só ainda não percebi como. Eu ajo com egoísmo, eu só não percebi ainda como. Eu ajo com orgulho, eu só ainda não percebi como. Mas eu vou rezar e vou pedir para Deus me ajudar a me enxergar para eu poder me mudar. E aí nós começamos com um passo forte. Tá? Porque você vai me perguntar assim: tá ok, Paulo, entendi, sou orgulhoso, sou egoísta. O que eu faço para não ser mais? Porque não adianta eu falar assim: então não seja. Não, eu tenho que te mostrar o caminho, certo? Tem um caminho? Tem. Tá? O que acontece? Como se acaba com o orgulho e com o egoísmo? Da mesma forma que se acaba com a escuridão. Como que se acaba com a escuridão? Você não grita com a escuridão, você não briga com a escuridão. Você acende uma luz. Tá? E o fato de você se tornar consciente das atitudes egoístas e das atitudes orgulhosas que você tem, te ajuda a clarear e te dizer assim: agora você está agindo dessa forma. E quando você percebe que você está agindo de uma forma, você pode escolher: e como eu posso agir diferente? Tá? Então, daqui para frente, é isso perguntando: eu estou sendo egoísta? Eu estou sendo orgulhoso nisso que eu estou falando? Eu vou falar um negócio, deixa eu ver essa frase, deixa eu pensar essa frase que eu vou falar. Se eu ouvisse essa frase na boca de alguém, se alguém agisse comigo do jeito que eu estou querendo agir agora, o que eu ia dizer dessa pessoa? Que ela é orgulhosa, que ela é egoísta? Se sim, está na hora de rever. Eu preciso procurar uma estratégia. Né? E aí, quando você falar assim: sim, se eu fizer isso, se eu falar isso, eu vou ser orgulhoso, eu vou ser egoísta. Você vai se perguntar o seguinte: como eu posso ser mais amoroso? Como eu posso ser mais amorosa? Como eu posso ser mais generoso, mais generosa? Como eu posso ter mais compaixão? Tá? E aí, olhar para isso, tá? Nós temos que seguir os passos do Mestre. Foi Jesus que os Espíritos afirmaram que era um modelo de exemplo moral que nós deveríamos seguir. Então é para Jesus que nós devemos olhar. Quando nós formos fazer alguma coisa, nós temos que perguntar: o que Jesus faria? E é preciso saber o que Jesus faria. Por isso que é importante estudar o Evangelho. Por isso é importante estudar. Sabe, pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem gente que fala assim: é um livro velho, um livro antigo. É a base do Espiritismo. Está aqui um monte de conceito. Tem mais livros para estudar? Um monte.
Começa por esse, guarda esse no teu coração e usa ele como base para criar todos os outros entendimentos de Jesus. O que se desviar do que está ali, no sentido moral, toma cuidado, tenha receio. Mas o que segue aquilo ali, você fala assim, esse é o caminho para seguir. Né? Tem uma passagem aqui que fala sobre o homem de bem, no capítulo Sede Perfeitos. Lê aquilo lá, né? Não é o homem, é a pessoa de bem. Né? Kardec usou a linguagem da época, mas o que ele queria dizer assim, a pessoa de bem olha para aquilo e fala assim, como eu posso cada dia me tornar um pouco mais próximo disso? Tá? Como que eu posso cada dia seguir melhor Jesus? Tá? É fácil? Não é fácil, mas é possível. É possível, gente. Se a gente estudar, se a gente colocar em prática, é exercício. Ninguém fica sarado da noite para o dia, ninguém emagrece da noite para o dia, não é? Ninguém fica inteligente da noite para o dia. Você tem que praticar todo dia, um pouco mais, para você poder incorporar esse entendimento, incorporar essa sabedoria na nossa vida, na sua vida, tá? Aí você talvez vai me perguntar assim, e você, Paulo, você é egoísta? Posso ser bem sincero? Muito. Mas eu procuro ser cada dia menos. Se você me perguntar assim, Paulo, você faz tudo que o Mestre Jesus ensinou? Você já está lá? Eu vou te falar, eu estou muito longe disso. Mas eu procuro cada dia fazer mais. Eu caminho no meu ritmo, cada vez mais rápido e confiante. E eu quero te convidar a fazer o mesmo. E eu quero te contar uma história, né, já que a gente está falando sobre isso. Né, porque muitas vezes a gente vai pensar assim, Paulo, se eu sou tão impuro, se eu sou tão imperfeito, se eu tenho tanto problema, como que eu posso falar alguma coisa para alguém? Como que eu posso ser um profeta, como foi Moisés, Elias, João, Kardec? E eu vou te lembrar, nenhum deles foi maior do que quem eles anunciaram. Moisés, Elias e João Batista não foram maiores do que Jesus, não foram nem perto do que era Jesus. Kardec não foi nem perto do que era o Espírito da Verdade, mas isso não impediu que ele falasse e que ele mostrasse que ele tinha que caminhar para junto deles. Ele não disse, eu sou como eles, vem alguém melhor que vai mostrar o verdadeiro caminho. E eu estou aqui para anunciar essa pessoa. Eu dou palestras espíritas já há uns 13 anos, né? Nós estamos em 2020, já faz uns 13 anos. Eu comecei a dar em 2007 palestras, né? Eu fiz um curso e deixa eu te contar essa história. No começo, quando eu comecei a dar palestra, a pessoa que me ensinou a dar palestra, André de Mauro, ela deu o primeiro curso de palestrante para mim. E ela foi muito enfática na questão de que o palestrante precisa, cada dia mais, viver aquilo que ele fala. Ele precisa ser o exemplo daquilo que ele fala. E eu me senti muito imbuído daquilo. Ela falou assim, quando você subir lá, não basta falar das coisas, você tem que viver aquilo que você está falando. Eu falei assim, ok, eu quero ser essa pessoa. E aí comecei a estudar o Evangelho, e estudar para dar palestra, e lia. E quanto mais eu lia, mais eu percebia que eu estava muito longe de tudo aquilo. E cada vez que eu ia dar uma palestra, eu via o tanto que tinha que ser de moral, e no dia da palestra eu cometia as mesmas falhas, etc. Eu pensava, cara, eu sou uma fraude. Eu estou vindo falar aqui e eu não tenho moral, eu não tenho como falar isso. Eu estou sendo hipócrita, era assim que eu me sentia. Um hipócrita falando. E aí eu estava pensando em desistir de dar palestra. Estava pensando em desistir, falei, não, chega, não é pra mim, eu me sinto envergonhado toda vez que eu vou dar uma palestra. E aí eu estava pensando em desistir, e eis que eu li um caos do Chico Xavier, que contava sobre um jovem palestrante. Eu estava contando sobre um jovem palestrante que estava dando palestras há pouco tempo, mas estava se sentindo hipócrita, porque ele não conseguia viver tudo que ele ensinava nas palestras. E estava pensando em desistir. E foi conversar com o Chico Xavier. Eu falei, que interessante, vamos ver como que rolou essa conversa, né? E disse que ele foi e falou para o Chico, explicou a situação, e o Chico falou para ele assim, né, daquele jeito no Chico, né? Falou assim, Emmanuel está comigo
E ele está pedindo para eu te perguntar se o feijão que você comeu hoje foi você que plantou. O rapaz não entendeu direito a pergunta, mas falou, não, Chico, não fui eu que plantei o feijão que eu comi. Ele falou assim, então você continue dando as suas palestras, que alguém vai se servir das suas palavras. E eu continuo dando as minhas palestras, e cada dia que eu dou uma palestra eu procuro me servir um pouco mais do que eu vou falar. Eu ainda não cheguei lá, eu ainda não estou perfeito, mas eu estou caminhando para isso. E eu sei que talvez aí você me ouvindo, me assistindo, sinta que você não está perfeito, que sua vida não está do jeito que você quer. Mas se você ficar parado, ela não vai ficar nunca. Caminha, ouve essas palavras, procure entendimento, coloca em prática o que você puder. Vai se tornando cada dia mais perto disso que você precisa ser para você ser feliz, tá bom? Eu queria te falar o seguinte, queria te convidar para fazer isso, usar a sabedoria dos profetas, anunciar a chegada daquele que é maior do que todos nós, com as suas palavras, mas principalmente com seus atos, cada dia mais, e busca seguir as pegadas do Mestre. A felicidade da vida futura chega cedo para quem vive de acordo com os ensinamentos do Cristo, que possamos ser nós provas vivas disso. Que Deus te abençoe e vamos pedir para que Deus coloque nessa água tudo de bom que nós precisamos. Abençoe o teu dia, a tua vida, a tua família com muita saúde, muito amor, muita luz e tudo de bom que você precisa. Deus te abençoe e fique com Deus. Deus abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus.